sobre coisas da Terra, relacionando essa questão ao livre-arbítrio durante a encarnação. Vamos lá, Márcia. E aí, Márcia? Márcia, eu não respondi essa não, mas eu acho que é mais assim, com relação aos vícios, ao estilo de vida que a gente leva, quando a gente escolhe viver numa vida de vícios, de prazeres, de coisas materiais, a gente está usando o nosso livre-arbítrio para se afastar um pouco das coisas do bem, né? Para se afastar das coisas que a gente deveria estar passando para poder vivenciar realmente o que a gente escolheu no livre-arbítrio pré-reencarnatório. E aí, alguém respondeu diferente da Márcia? Então, no texto, essas coisas da Terra fala das questões, por exemplo, quando tem um desencarne coletivo, né? Muitos estavam ali, tinham programado isso realmente, mas muitos estavam ali de gaiato, né? Não era para acontecer dessa forma, mas aconteceu. E aí a gente questiona, né? Mas se não estava programado, a pessoa não tinha programado isso nesse desencarne coletivo, então foi uma fatalidade, foi um acidente, foi uma injustiça, ou nada acontece por acaso também, né? Uma coisa da gente se questionar. Pode ter sido merecimento, né? Às vezes é aquela questão que eu falei, ele conseguiu mudar o plano pré-reencarnatório dele. Exatamente. Alguma coisa, a espiritualidade pode ter feito acontecer alguma coisa para ele não estar naquele desencarne coletivo naquele dia. Então, é isso mesmo. Então, esse texto das coisas da Terra fala sobre a questão das injustiças terrenas, né, que acontece. Eu creio que injustiça não existe, não. Se nada é por acaso, né, tem ali a concepção de Deus para que aquilo aconteça, então injustiça não existe. Injustiça é uma coisa terrena mesmo, uma coisa do nosso ego. Não sei se vocês concordam ou não. Perdão interromper você, mas eu acho que eu não ouvi bem. Tentando copiar, completando as minhas questões antes dessa pergunta, eu acabei não ouvindo a resposta que você deu ao Dean, quando ele perguntou sobre como conduzir uma investigação de inconsciente se a pessoa não é espírita. Uhum. Lembro que você colocou a situação de uma pessoa que é testemunha de Jeová. Uhum. Mas se você puder, por favor, repetir, eu não registrei. Então, é assim, Rosângela, a pessoa chegou desesperada, ela é de uma religião que não tem nada a ver com reencarnação, não acredita nada disso, mas ela está desesperada ali, vendo que a solução, né, falaram para ela que é bom na psicoterapia reencarnacionista. Só que com uma pessoa dessa, você não pode conversar essas questões, ela não acredita. Então, vai direto para a investigação do inconsciente. Só que na investigação também não pode ter musiquinha, não pode ter mantra. Então, vai direto para a associação livre. O que é associação livre? A pessoa vai deitar e você vai falar para ela. O que for vindo na sua mente, você vai me contando. Conforme vai vindo na sua imaginação, você vai me contando. Ou seja, ela vai relatando aquilo que ela está presenciando ali durante a investigação. Então, seria mais ou menos isso. Márcio, por que as músicas não pode? Porque, assim, considerando que as músicas não têm letra, por que não poderia? Olha, até poderia sim, também. Mas eu falo de Testemunho de Jeová porque eu conheço muito bem esse pessoal. Eu, inclusive, até estudei a Bíblia com eles uma época. Então, eles são, assim, em relação a essas questões de energéticas, de crenças, que, inclusive, músicas e yoga, por exemplo, eles são totalmente contra, porque são música para eles, segundo eles, são coisas da espiritualidade inferior, do demônio. Então, qualquer coisa relacionada à música, a mantra, eles são totalmente contra. Então, nesse exemplo que eu dei de uma pessoa testemunha de Jeová, nem musiquinha não cabe. Mas se quiser usar, pode usar. Isso vai depender, então... Vai depender, então, da pessoa. Da pessoa, sim, da sua intuição. Então, assim, a sugestão, tá? Sim. Pessoas que são dessas crenças não religiosas, evangélicos, testemunho de Jeová, até questão de música para eles é muito complicado. Eles acham que é do outro lado. E aí, tudo certo, né? Cada um tem a sua crença e a gente respeita também. Sim, tá certo, Márcio. Gratidão. E aí, quem mais? Mais alguma pergunta em relação aos textos? Diga lá. Eu posso fazer uma pergunta que na verdade, eu queria era um norte. Não é nem uma pergunta assim, às vezes até foge um pouco
do que estamos vivendo agora nos textos. Se pudermos ajudar. Eu tive a oportunidade de conversar com um cunhado, meu cunhado, esse final de semana passado, e a gente conversando sobre a PR. E ele é uma pessoa muito desacreditada em questão de reencarnação e tudo mais. Mas a gente estava conversando e tal, e ele perguntou para mim, ele falou assim, mas para que, Nara, essa terapia? Ela vai ajudar em quê? Aí eu expliquei sobre a reforma íntima e tal, que a gente veio para evoluir e tudo mais. Aí ele olhou para mim e falou assim, aí eu expliquei também sobre quando nós encarnamos, nós temos uma memória, uma lembrança, na verdade, do que foi aceito, né, e combinado, pré-combinado lá no plano reencarnatório. E depois a gente entra na fase do esquecimento. Ele falou, para quê que uma criança que não tem nenhuma autonomia da vida dela vem lembrando certas coisas e ela não pode fazer nada com essa informação. E eu vou te falar, viu? Eu calei, porque eu não soube sair dessa. A hora que ele me falou isso, eu fiquei assim, estática. E eu queria que você me ajudasse, assim, me norteasse, na verdade, para a próxima vez que ele vier com esse assunto, eu saber o que falar para ele. Então, Nara, vamos supor que ele te fez essa mesma pergunta agora, nesse momento, tá? O que você responderia para ele? Conforme o seu entendimento, a sua crença, a sua concepção, qual seria a sua resposta agora? Vamos supor que você está respondendo para ele agora. Márcio, eu sinceramente, eu pensei no seguinte, nós estamos aqui, reencarnamos, né? Tá, temos a lembrança. Eu não sei te falar por que a gente tem essa lembrança e depois a gente cai no esquecimento. Eu não sei, isso me aconteceu há uma semana atrás e eu não... Bom, Nara, é assim, a gente tem a lei do esquecimento, isso é proposital mesmo. É uma bênção no plano espiritual. Por quê? Porque se a gente viesse reencarnado sabendo tudo que teria que fazer, com certeza a gente iria se perder. Ia se perder totalmente no caminho. A gente ia tropeçar, não ia chegar ao destino final. Então, graças a Deus, tem a lei do esquecimento. Por quê? Porque a gente não pode usar o nosso livre-arbítrio. Mas também a gente tem situações, pessoas que não têm conhecimento disso, que estão totalmente sintonizadas com encarnações passadas. Estão passando por problemas aí de doença até grave, mas não sabe de onde vem a origem disso. E elas correm para médico, para tudo quanto é recurso, mas não acha a cura. E muitas vezes está em quê? Em situações passadas dentro do nosso inconsciente. Então, não vale a pena lembrar muita coisa não, porque quantas encarnações a gente já teve? Milhares. Então, tem muitas lembranças. Então, não vale a pena ficar lembrando muita coisa, não. Mas, se for uma lembrança para a gente se curar nessa atual encarnação, é totalmente válido, sim. Por que não? Não sei se te respondi, Tamara. O que você achou da resposta? Márcio, Diga. com relação a essa questão das lembranças, a gente precisa ver dentro da questão da doutrina espírita que diz o seguinte: quando a gente reencarna, a gente não reencarna no dia que nasce. O processo total de reencarne vai até os 7 anos. Então, a criança, quando ela reencarna, até os 7 anos, ela está muito mais conectada ao mundo espiritual do que ao mundo terreno. Então, as lembranças que ela tem, que ela traz, são do mundo espiritual, são de vidas passadas, porque ela está conectada lá. Então, aos 7 anos, se completa esse processo reencarnatório. Então, aí começa a perda das lembranças, elas vão se diluindo aos poucos, né? E vão desaparecendo. Então, é por isso que a criança tem muita lembrança, porque o reencarne não é na hora que nasce, ele ocorre ao longo de 7 anos. Ok. E aí, Nara, foi respondida essa questão? Foi sim, Márcio. Tranquilo. Ok.